Fala, povo! Estamos começando mais um programa Impacto. Você sabe da onde? Diretamente aqui da Cristo Vive São Paulo, nosso refúgio, para você aí na sua casa, e vamos juntos até o final. Hoje tem muito conteúdo bom da parte de Deus. Eu quero começar trazendo você para perto de mim, então você que está pelo YouTube, começa a compartilhar esse vídeo, começa a impulsionar, seja esse missionário digital, clica aqui em compartilhar. Não deixa também de dar o like e comentar algo para que isso seja impulsionado. Lembrando que nós falamos também por todas as plataformas agregadoras de podcast. Você pode ouvir o Impacto através de áudio e também estamos na TV Milagro Brasil para alimentar o espírito do povo de Deus. O programa de hoje, como eu sempre falo, ele é polêmico, mas ele é transformador. A tradição invalida a palavra de Deus. É sobre isso que nós vamos entender. E isso não é uma fala minha, isso é uma fala do próprio Senhor Jesus Cristo. E eu vou mostrar para você mais para frente, então fica comigo até o final. Eu quero lembrar que nós estamos no meio de uma pequena série mais profunda sobre essa questão da grande meretriz, da infalibilidade papal, dos dogmas da igreja romana, católica, apostólica, e nós estamos aqui para tocar nas feridas. Nós somos um ministério reformador e nós estamos aqui para atuar na última reforma protestante, formando agentes de transformação. Você está aí porque você está sendo transformado, para que você possa transformar depois outras vidas através do pleno conhecimento, a graça de Deus que transforma, que produz herança e que gera benefícios na vida do povo de Deus. Olha só, se você não está com a sua Bíblia aberta, eu recomendo que você faça isso. Pegue ela, porque nós somos aqui como os crentes de Bereia, nós conferimos as coisas espirituais com as coisas espirituais e nós já vamos começar indo para a palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia, acompanhe comigo aqui na tela o que diz a palavra em Marcos 4, 22. Diz assim: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. E eu sei que quando eu trago aqui essa questão que nós estamos estudando sobre o ocultismo, se você não viu os programas passados, está lá na nossa playlist Impacto no YouTube, o ocultismo, a magia, tudo isso que está oculto na igreja apostólica, nós estamos aqui vendo na palavra de Deus que nada está oculto, que não é para ser revelado, é para ser revelado. Nada se faz escondido, senão para ser revelado. Então eu quero lembrar você o porquê que nós estamos aqui, o porquê Deus nos levantou como ministério. Nós cremos, de fato, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, que é um tempo de reforma, uma nova reforma, pois a igreja evangélica protestante também se perdeu, assim como no passado a igreja romana criava os seus dogmas. Hoje também nós experimentamos disso, na mesma realidade dentro do meio evangélico, dogmas, coisas que foram criadas que não estão na Bíblia, e nós precisamos fazê-los calar, é o que diz a palavra, fazer com que esses falsos profetas, essas pessoas que estão pregando heresias, sejam caladas. E como que nós calamos? Falando, pregando a palavra de Deus. Por isso eu quero dizer para você, para que você não tenha medo do que Deus está revelando, para que você não tenha, um medo no seu coração de ouvir as verdades bíblicas. E o Impacto, ele nasceu por isso. Eu sempre trago aqui, o Impacto é algo impactante. E nós estamos dentro do pacto. Impacto, qual pacto? O pacto da graça de Deus. E isso, quando nós entramos em contato com esse conteúdo, isso impacta as nossas vidas. Você vê os temas dos programas, você vê as coisas que eu afirmo aqui, são impactantes, são coisas muitas vezes polêmicas, mas são verdadeiras. Nós não estamos aqui para fazer sensacionalismo, nós estamos aqui para ficar gerando polêmica, não é isso. É que o assunto por si só muitas vezes é polêmico quando nós olhamos para uma tradição religiosa, não só do meio protestante atual, mas da igreja romana. É polêmico quando nós afirmamos as coisas que estão ali erradas, quando nós tocamos nas feridas. E você sabe que Deus, ele trará à luz tudo que estava oculto, ele está trazendo à luz tudo que estava oculto. Ele tem feito através da revelação dos mistérios que estavam ocultos, ele tem trazido isso revelado a nós. A Bíblia diz, Paulo diz que havia mistérios que estavam ocultos e que agora aprouve a Deus revelar. Durante séculos, a igreja romana, ela proibiu o povo a ter acesso a isso aqui, ó. Durante séculos, a igreja proibiu o povo que tivesse acesso à Bíblia. A Bíblia não era um livro de acesso popular. As pessoas não tinham uma Bíblia nas suas casas, as pessoas não tinham sequer a Bíblia traduzida. Então, de forma intrigante, a igreja começou a introduzir uma falsa palavra. Veja só, você não tem acesso à verdadeira palavra. Isso está longe do povo de Deus. Então, a igreja começa a introduzir de uma forma intencional uma falsa realidade. Em vez da Bíblia Sagrada ser pregada, a igreja romana introduziu tradições falsas, criou dogmas, criou filosofias, criou coisas, narrativas que não estão na Bíblia e colocou isso para dentro da igreja. Então foi criado um abismo entre o que a igreja pensa e aquilo que o povo de Deus vive. Olha só que loucura!
Então, essas coisas de substituir a Bíblia se tornou meio que uma engrenagem enganadora. Então, eu substituo a Bíblia e eu coloco um dogma. Eu substituo a Bíblia e eu coloco um dogma. E você sabe toda a questão do poder, do dinheiro, do Império Romano. Então, isso tudo foi criando ao longo dos séculos uma narrativa, falas, coisas que hoje as pessoas trazem como verdades, mas que nem sequer existem na palavra de Deus. Jesus ele também se indignou muito quando os fariseus e os saduceus criaram ali um corpo extra-bíblico, que eles chamavam de a tradição dos anciãos. Isso não sou eu que estou dizendo, eu pedi para você pegar sua Bíblia e nós vamos ler o que a palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 7, versos 5 a 9. Fala assim: interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Olha só, eles indagando Jesus. Por que os seus discípulos eles não andam conforme a tradição dos anciões? Eu quero que você veja aqui que os caras, eles não estavam nem falando da lei mosaica, presta atenção. Eles estão falando de uma tradição de anciãos, eles não estão nem falando por que os discípulos não andavam de acordo com as leis, com 613 mandamentos mosaicos. Eles estão falando de uma outra tradição, que é a tradição dos anciãos. O verso 6 diz assim, ó: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós. Olha só agora como Jesus trata esse povo: hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas com o seu coração está longe de mim. Olha só, o coração deles estava totalmente longe. E no verso 7 diz: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então isso aqui não é na nossa atualidade só, não é só a nossa realidade. Lá na época de Jesus, ele já estava combatendo hipócritas. Você acha que Jesus falou isso como? Olha só, seus hipócritas amados. Jesus estava ali na sua virilidade, na sua força, na sua masculinidade bíblica. Ele estava falando assim: vocês são hipócritas, olha, em vão me adoram, vocês estão ensinando doutrinas que são preceitos de homens, por isso nós precisamos fazê-los calar. Olha só no verso 8: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Jesus já estava combatendo ali: vocês estão guardando a tradição dos homens, vocês não estão guardando a vontade de Deus. Verso 9: e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jesus estava recriminando o fato de eles seguirem as doutrinas dos homens, em vez de seguirem o quê? A palavra. Por isso que a gente tem que estar com a palavra aberta, porque hoje você vê a igreja, e eu estou falando aqui da igreja romana, mas mais para frente eu vou cair com você na igreja protestante. Hoje, a grande meretriz e as suas filhas estão da mesma forma, guardando doutrinas de homens. Não, mas veja bem, tem a tradição. Mas o que tem a tradição? A gente não está aí para a tradição, a gente está aí para as verdades bíblicas, para os mandamentos de Deus, para aquilo que Deus tem na sua palavra. Por isso que você precisa abrir a palavra aí e conferir comigo. Olha só agora, Mateus 15, 3 em diante, fala assim: ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Olha que pergunta reflexiva. A tradição, ela faz transgredir a palavra. É o tema do programa de hoje. Ou é tradição, ou é a palavra. Não tem como você ficar com a tradição e ficar com a palavra. Não sou eu que estou dizendo, está lendo Jesus lá atrás, ensinando, confrontando os hipócritas. Então quem fica com a tradição dos homens está ferindo a palavra. Se eu pego a palavra e coloco de lado e falo, e abraço a tradição, falo, não, a tradição está correta, as doutrinas dos homens, veja bem, o século da igreja, eu estou ferindo a palavra, eu não posso ficar com a tradição não pode ser maior do que a palavra é a vontade de Deus. Então os homens estão ferindo a palavra porque eles estão guardando a tradição, estão deixando de lado a palavra, deixando de lado a vontade de Deus. O verso 4 diz assim: porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Jesus estava citando aqui os mandamentos. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Então o que está se passando aqui? Quer dizer que aqueles que abriam precedentes, algumas pessoas estavam abrindo precedentes por conta das ofertas. Veja que isso não é diferente dos dias de hoje. Nós vimos isso também na realidade cristã hoje. Abrem-se precedentes por quê? Por causa de uma barganha, por causa de uma oferta, por causa de pagar o preço, por causa de um ritual tradicional, religioso. O verso 6 diz assim: e jamais honrará o seu pai e sua mãe. E assim, olha só agora, aqui está o tema de hoje. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Por causa da tradição, as pessoas estão invalidando a palavra de Deus. Então qualquer tradição quebra os mandamentos de Deus.
qualquer tradição. Não, mas veja bem, isso é feito ao longo da igreja, Fernando. Isso é feito pelos séculos, não importa. Se não está na Bíblia, nós não temos que fazer. Se não está na Bíblia, não é de Deus. Se não está na Bíblia, é conceitos, doutrinas de homens, dogmas de homens, falsas filosofias, é hipocrisia. Se está na Bíblia, nós cremos. Se não está na Bíblia, nós não cremos. O que a igreja romana, que é chamada a Babilônia, a grande meretriz, fez? Infelizmente, por causa das tradições, a igreja romana fugiu da verdade bíblica, fugiu das sagradas escrituras, invalida. É isso que faz a igreja romana, invalida a palavra de Deus. É o que eles fizeram durante séculos e continuam a fazer. E as pessoas que não têm conhecimento, por isso que eu sempre cito Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E as pessoas que não têm conhecimento, que não têm os olhos iluminados, os olhos espirituais iluminados, elas pensam que porque estão numa igreja, elas pensam porque tem uma placa de igreja, porque tem alguém que se diz de Deus ali, que as coisas são ditas são verdades, que as coisas que estão sendo pregadas são dignas da palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque isso não está na Bíblia, a grande maioria dos dogmas. Na Bíblia católica, se nós formos parar para ver, a Bíblia romana, apostólica, tem livros que não são nem considerados sagrados, coisas que nem estão na Bíblia, que não são considerados inspiração divina. São livros somente históricos, mas que estão colocados ali. São livros apócrifos, como diz, que não tem nenhuma comprovação, nada que foi escrito ali inspirado por Deus. A igreja romana tem violado de forma clara as escrituras desde lá de trás, desde os 10 mandamentos, eles substituindo as coisas, sabe, os 10 mandamentos foram substituídos por coisas, acrescentando outras coisas, para quê? Para levar as pessoas cada vez para mais distantes do Senhor, para mais longe do Senhor. É só você estudar a história da igreja. Eu disse, eles não tinham nem Bíblia, o povo no passado, a Bíblia não era traduzida, a Bíblia não era de acesso do povo, ninguém tinha uma Bíblia na sua casa. Se eu não me agarro às verdades bíblicas, se você não se agarra a esse livro aqui, se você não se agarra ao que Deus tem na sua palavra, que isso aqui é a vontade de Deus explícita para o homem, a Bíblia Sagrada, se você não se agarra a isso, se você não se agarra à boca de Deus, olha, eu vou dizer para você, você não tem noção de quem é Deus. Se você não está lendo a palavra, se você não conhece a palavra, você não tem a menor noção de quem é Deus, você não tem a menor noção do que é uma vida eterna, nem do que é uma salvação. E o que a igreja romana fez ao longo do tempo? Afastou o povo de Deus. Então o povo aí, que se diz católico, não tem noção do que é salvação. Eu disse isso nos últimos programas, é forte, mas é verdade. A confissão católica não está levando ninguém para o céu. Pelo contrário, é impossível você conhecer a Deus se você não conhece a palavra. Não, eu conheço Deus, então você tem que conhecer a palavra. Só que não é isso que a gente vê na tradição apostólica romana. As pessoas dizem conhecer Deus, mas elas sequer conhecem a palavra, elas sequer abrem a Bíblia numa missa. Então por isso que nós encontramos aquele clamor lá na frente de Apocalipse, dizendo, saia dela, povo meu, retirai-vos dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus flagelos. Olha que coisa forte. Já falamos disso nos últimos programas. Cristo Vive SP. Só você ir lá no YouTube procurar a playlist Impacto. Você vai poder pegar todo esse conteúdo. Está lá em ordem cronológica. Então, por que nesse momento Deus está fazendo, e nós cremos nisso, fomos levantados para isso, para atuar na última reforma protestante? Olha, Deus está usando homens, Deus está levantando mulheres, Deus está usando pessoas de Deus, que não tem nenhuma amarra com política, que não tem nenhuma amarra com homens, que não tem nenhum conchavo, que não tem, desculpa a expressão, mas rabo preso com sistema nenhum, com absolutamente nada, mas que tem o quê? Uma dependência total da palavra. Deus está levantando esse povo para trazer, sabe, as pessoas de volta às Sagradas Escrituras, para trazer as pessoas de volta ao Evangelho, ao único Evangelho que Paulo diz, que é a graça de Deus. Se um ministério ele torna a Bíblia Sagrada irrelevante, automaticamente essa igreja se tornou irrelevante. Essa igreja automaticamente não serve para nada. Se eu pego a Bíblia e falo, olha, a Bíblia não precisa ser lida, a Bíblia pode ficar em casa, vamos aqui trazer os nossos dogmas, as nossas doutrinas, isso aqui automaticamente se torna irrelevante. Automaticamente essa igreja não serve para nada. Eu quero que você veja o que diz em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo, capítulo 4, verso 2, ele fala, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia. Olha só agora, nem adulterando a palavra de Deus. Nem adulterando a palavra de Deus. Nós não podemos adulterar a palavra de Deus. Adulterar a palavra de Deus é você inventar coisas que não estão na palavra, é você tirar coisas da palavra. Isso é você adulterar a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Jesus é a verdade. Então a palavra de Deus ela não pode ser adulterada. A palavra de Deus não pode ser removida, ela é inerrante. Não deixe então que ninguém brinque com a sua vida. Ou é a Bíblia, ou é nada. Não deixe que as pessoas brinquem com a sua vida espiritual. Sabe, a nossa vida, ela vai continuar na eternidade. É o que a palavra de Deus diz. Nós somos salvos para uma eternidade. Jesus nos salvou das garras do inferno, do maligno, para nós termos uma vida eterna. Então isso tem implicações. Aquilo que eu faço nessa terra tem implicações na eternidade. Deus espera crentes radicais. E Deus espera crentes radicais há muito tempo nesse país. Ele está levantando, como nós vimos no programa passado,
em todas as nações existem principados, potestades que estão impedindo, e estão tentando impedir com que a palavra corra, com que as pessoas conheçam o verdadeiro evangelho. Então, se Deus está de acordo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar de acordo. Se a Bíblia está de acordo, eu estou de acordo. Se Deus está de acordo, eu estou de acordo. Agora, se Deus é contra, eu também tenho que ser contra. Isso é você ser biblicamente correto. Sabe, nós não nos curvamos a este mundo. Paulo fala, não vos conformeis com este século. O original é neste mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, começa com o inconformismo das coisas desse mundo. Então, se você está embasando a sua vida em doutrinas falsas, doutrinas revestidas de nomes cristãos que têm aparência de cristianismo, sabe, você vai começar a ter crenças e práticas disfarçadas de cristianismo. Se a sua vida está baseada em algo disfarçado de cristianismo, a sua crença, a sua atitude, aquilo que você vive vai ser também disfarçado, vai ser um cristianismo que não é o verdadeiro. Por isso Jesus, ele está afirmando, e já afirmava no passado, a tradição invalida a palavra de Deus. Não esteja invalidando a palavra de Deus cumprindo os ritos da tradição. Quando você cumpre a tradição, quando você cumpre aquilo que não tem os dogmas, não está na Bíblia. Eu falei no último programa, o Papa, não tem Papa na Bíblia, já explicamos sobre essa questão. Tu és Pedro. Ora, tu és pedrinha, pedregulho, Jesus falando. E sobre esta pedra, ele não falou sobre essa, ele falou sobre esta pedra, sobre Jesus, a minha igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerão. Só que aí a igreja romana trouxe Pedro como a coluna da igreja. Olha que loucura. Pedro, então, a igreja foi sustentada sobre uma pedrinha, sobre um pedregulho. Jesus é a pedra angular. Ele é Petra, ele é rocha. E a igreja está sobre Jesus, a pedra de sustentação, a pedra de esquina. Então veja, a igreja romana já está sustentada fora de Jesus. E eu quero falar para você que o programa que vem vai ser mais libertador ainda. Nós vamos falar sobre a questão de Maria, a Santa Maria, Imaculada Mãe de Deus. Nós vamos ver o quanto isso é uma heresia, é uma aberração. Então você vê que dogmas foram colocados e são colocados ao longo dos séculos e o povo aí de Deus tem entrado. Eu vou falar o que eu disse nos programas passados, nós não temos nada contra os católicos, porque grande parte deles não tem conhecimento. Justamente nós estamos pregando porque dentre o povo de Deus, hoje, que já conhece, que já tiveram seus olhos iluminados, que já tiveram encontro com Cristo, muitos estavam no catolicismo, presos ali, sabe, cumprindo uma agenda de um papa, de uma igreja romana, de uma igreja que está baseada em poder, em toda a sua história, e que não tem nada a ver com Deus. E ao ouvirem o verdadeiro evangelho, ao ouvirem a pregação, a sã doutrina, foram retirados de lá, não porque alguém retirou humanamente, porque o Espírito fez uma obra. Porque ninguém pode dizer Senhor, senão pelo Espírito, é o que diz a palavra. Então é o Espírito que faz a obra. O dom da fé é dado por Deus para que nós possamos crer no evangelho. Então nós precisamos fazê-los calar, nós precisamos retirar eles de lá, através do quê? Da pregação. Por isso que o impacto está aqui para isso. Por isso que eu falo para você a cada programa, compartilha, envia para o maior número de pessoas. Por quê? Porque às vezes é um programa desse que vai libertar uma pessoa, vai libertar uma vida, vai libertar alguém que está lá e que é um grande líder e que precisa ter conhecimento, porque está sendo, sabe, marionete de Satanás. Então, nós precisamos tocar nas feridas, nós somos chamados para Deus para isso, para atuar na última reforma protestante. E nós estamos aqui atuando de uma forma contundente, nós estamos aqui formando agentes de transformação. Quando você conhece a palavra de Deus, a sua mente ela expande. Uma vez que a sua mente expandiu, você não tem como voltar ao estado de origem. Uma vez que você entende algo, que você vê algo, que Deus revela algo, não tem como você desver, não tem como você desrevelar, não tem como. A graça nos foi revelada. Hoje nós conhecemos Deus, não só de ouvir falar, mas de andar com Ele. Hoje os nossos olhos veem o Senhor. Paulo diz que haviam mistérios que estavam ocultos e que estavam ocultos outrora, nos tempos eternos, mas que aprove a Deus agora revelar. Então Deus está revelando a sua graça, um novo pacto de melhores, superiores promessas. O que nós vamos fazer com tudo isso? Nós vamos colocar tudo isso dentro de uma gaveta e falar, deixa isso para lá? Não. Assim como Lutero no passado, sabe, teve ousadia de peitar um sistema, nós também precisamos ser reformadores do nosso tempo, porque a coisa está de mal a pior. A igreja se perdeu de novo ao longo dos séculos. Depois da reforma protestante, olha, a própria igreja, eu falei que na frente tudo isso vai culminar na igreja evangélica. Nós estamos aqui entendendo a origem de tudo que começa na igreja romana, mas isso não parou na igreja romana. Hoje isso já adentrou as grandes igrejas, os grandes templos, os ajuntamentos que se dizem evangélicos, mas que não tem nada do verdadeiro evangelho. Então, mais uma vez, eu quero que você compartilhe não só o programa de hoje, mas que você compartilhe com o maior número de pessoas. Nós somos chamados para isso, somos reformadores, somos povo de Deus, somos pessoas levantadas pelo Senhor para
pregar, para anunciar o verdadeiro evangelho. Paulo falou que se vier um anjo, se vier qualquer outro ser, até mesmo um anjo, pregando um outro evangelho, seja anátema. O que é anátema? Maldito. E o que nós temos visto ao longo do tempo, dos séculos? Um novo evangelho, uma nova filosofia, uma nova doutrina, dogmas, questão de purgatório, Papa, Maria, os santos. Quando a Bíblia diz que há só um mediador entre Deus e os homens, eles criaram Maria, criaram os santos da igreja, Santíssima Trindade. A questão da Santíssima Trindade, que eu já fiz alguns programas falando sobre isso, está lá no Cristo Vive SP, no YouTube, você pode procurar lá. A questão da Santíssima Trindade é algo que hoje, por isso que eu estou preparando, da onde que vem isso? Hoje a igreja protestante também concorda com isso, que tem 3 deuses. Se tivessem 3 deuses, nós seríamos politeístas, algo que a Bíblia condena veementemente. Então não existem 3 deuses. A Bíblia não fala que se quer essa expressão Santíssima Trindade. Eu já expliquei um programa só falando sobre isso, você pode procurar lá no nosso canal no YouTube. A Bíblia fala de um Deus que se manifestou triunicamente, de 3 formas, mas o mesmo Deus, Pai na criação, Filho na redenção e Espírito na consumação dos séculos, como ele age. Mas é o mesmo Deus. João, quando ele chega no Apocalipse, ele diz: eis que vejo um trono, e nesse trono alguém sentado. Ele não viu 3 tronos. Não tinha Deus, outro. Mas a Bíblia diz que Jesus está à destra, sentado à destra. Já ensinei para você, do original grego, essa palavra dextras significa com máximo poder e autoridade. Jesus está sentado com máximo poder e autoridade no trono, ele é o próprio Deus. Há um só Senhor, uma só fé. Então, não existem 3 deuses. Só que isso começou onde? Na igreja romana. E olha só onde isso veio parar hoje. Hoje você vê o povo de Deus orando para um Deus, orando para outro Deus. Então você pede primeiro para o Espírito Santo. Se ele não resolver, você vai para Jesus. Se Jesus não resolver, você vai... É como se fossem instâncias. É tipo o judiciário brasileiro. Você vai para a instância, a terceira instância do STF. Isso é loucura. Isso é um dogma que vem da igreja romana e que hoje os crentes abraçaram isso e acreditam nisso. Mas você procura na Bíblia, não fala sobre isso. Fala um só Deus. Fala de um nome. Jesus, o nome está sobre todo nome. Você vê que as coisas vão passando e se nós não nos posicionamos biblicamente, a coisa vai sendo passada de geração em geração. Jesus está para voltar. A volta dele está próxima. Nós podemos perceber, de acordo com a evidência, um tempo de pré-tribulação aí, nós podemos ver o princípio das dores, as coisas, as calamidades. Então nós precisamos voltar para as Escrituras, nós precisamos trazer o povo para a palavra, porque é a palavra que liberta. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Eu sei que essa passagem ela é muito pregada no momento de um evangelismo. Você conhece Jesus, você é liberto. Sim, mas se você não conhece a verdade bíblica como um todo, o que Paulo traz nas suas epístolas como a revelação do novo pacto, que é um filtro de toda a Bíblia Sagrada, se você não tem os olhos iluminados, você está preso muitas vezes a uma tradição. E o programa de hoje diz exatamente isso: a tradição invalida a palavra de Deus. Jesus falou isso. Vocês estão vivendo sob tradição e a tradição está invalidando a palavra de Deus. Tradição que não era nem mosaico, olha só que loucura, era a tradição dos anciãos da época. Então se Jesus combateu, nós estamos aqui para combater, porque a coisa também vai de mal a pior. Jesus está para voltar e nós precisamos fazê-los calar, nós precisamos pregar. Como diz a palavra em Apocalipse: retirai-vos dela, povo meu. Se você está debaixo de um sistema apostólico, católico, romano, tenho que dizer para você, a sua confissão não está te levando para o céu. Pelo contrário, a sua confissão está te levando para o inferno. Isso é forte, mas é verdadeiro. Isso dói de ouvir. Exatamente o que Jesus ensinou. A palavra corta. A verdade dói, mas ela liberta. Você está aqui para ser liberto, não por mim, porque eu não tenho poder para isso. Não é por força nem por poder, é o que diz a palavra, mas é pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que está anunciando isso para você. Talvez você está ouvindo coisa aqui no Impacto que você nunca ouviu, justamente porque Deus tem uma obra na sua vida, que passa por esses programas, que passa pelo nosso ministério. Nós somos um no Senhor. Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de desígnios, Deus é um Deus de presciência. E Deus, Ele faz todas as coisas perfeitas. Você está ouvindo essa voz hoje é porque Deus colocou você sentado aí ouvindo, porque não em mim, porque eu não tenho poder nenhum, mas Deus, eu estou com a palavra aberta e a palavra de Deus está aí curando os seus pensamentos, curando as suas dores, coisas que você fala: ninguém consegue me ajudar, são traumas do passado, são, feridas. Amado, Deus, Ele cura tudo isso, por isso você está conhecendo o verdadeiro evangelho, por isso você está conhecendo Jesus agora. E Ele está chamando você para ter, um relacionamento com Ele. O desejo de Deus é ter um relacionamento com seus filhos. O que a igreja romana afastou, tirou a Bíblia. Você tira a Bíblia, você tira a comunhão, você tira o relacionamento, você tira a intimidade de Deus com os seus filhos, do filho com o seu pai. Mas nós estamos aqui para colocar a Bíblia. A primeira coisa que eu falo em todo o impacto é: pega a palavra. Porque se está na Bíblia, nós cremos. E eu falo para você: confere coisas espirituais com coisas espirituais. Eu tenho dito isso. Se você não lê a palavra, você é obrigado a aceitar aquilo daqueles que leem e interpretam por você. E quando você lê a palavra,
por ser um filho, um salvo, a palavra mesmo, ela revela grandes coisas para você. Esse foi o impacto de hoje e eu tô aqui para dizer para você, não pare por aqui. Continue nos acompanhando através das redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, é só você procurar, tá aparecendo aqui na tela, Cristo Vive SP, você vai nos achar. Nosso site, vai lá e navega, cristovive.com.br. Se você é mais ousado, faça contato conosco através do nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela, para que nós possamos conhecer você e também enviar conteúdo em graça para o seu celular. Se você é de São Paulo, você é nosso convidado para estar aqui conosco. Nosso endereço é Rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, estamos no bairro do Brooklyn. Os nossos cultos acontecem todos os domingos, às 9 horas da manhã e quintas-feiras, às 20 horas. Meu Instagram está aparecendo aqui também, vai ser um prazer a gente interagir, trocar, manda um direct lá, você vai ver o bastidor de tudo isso. E para mim, filhos, é sempre um prazer estar aqui com você, compartilhando de todo esse conhecimento, porque o amor resgata e a graça transforma. Eu espero você no próximo Impacto para a gente fritar junto. Graças e paz a todos, até a próxima.